está correndo, hein? Paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o apóstolo José Maria. Para mim é um prazer estarmos aqui de novo, falando da palavra do Senhor a todos vocês. Hoje eu quero dizer para você e quero te abençoar a partir de hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor possa derramar toda sorte de bênção, toda sorte de vitória sobre a tua vida. Vamos falar hoje sobre renunciar. Renunciar, muitas das vezes quando falamos essa palavra, nós entendemos logo que estamos perdendo alguma coisa. E é pelo contrário, quando renunciamos algo, por amor à obra de Deus, estamos ganhando. Porque a própria palavra diz, quando Jesus ele diz ali, todo aquele que ama a tua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Todo aquele que ama o teu filho mais do que a mim não é digno de mim. Então vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz sobre renunciar aqui na palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 16, versículo de número 24, diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, E me siga. Jesus está dizendo aqui para os discípulos que é importante renunciarmos. Renunciarmos muitas das vezes o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso trabalho, aquilo que colocamos como prioridade na nossa vida. Não digo para você largar o teu trabalho, mas tirar tempo para Deus, tirar um tempo, renunciar muitas das vezes a novela, quando você chega em casa, você não quer ir para a igreja, ou não quer, mas também não quer orar, não quer colocar a tua vida diante de Deus. E é importante entender, meu irmão, que a nossa vida espiritual, ela anda lado a lado, ela tem que andar lado a lado com a nossa vida física. Então eu quero te dizer, meu irmão, em nome de Jesus, que você precisa tirar um tempo para Deus. A Bíblia diz assim, que quando Jesus, certa feita, ele estava andando numa praia, ali estavam dois pescadores, e o qual Jesus chamou eles, dizendo assim: olha, venha após mim e eu vos farei pescadores de homem. A Bíblia diz que imediatamente eles largaram a rede e seguiram Jesus. Mas também aconteceu um caso de Jesus ter chamado um homem, e esse homem virar para Jesus e falar assim para Jesus: permita, Senhor, que eu vá enterrar o meu pai, permita que eu vá enterrar a minha mãe. E Jesus disse assim para ele: deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Muitas das vezes, meu amado, para seguirmos Jesus, para tomarmos a nossa cruz, temos que negar muitas das coisas, não é verdade? De pegar aquilo que nós colocamos como prioridade e tirar dentro dessa prioridade uma prioridade para Deus. Deus, ele não quer ser o segundo plano nas nossas vidas, ele quer ser o primeiro plano nas nossas vidas. Então, colocar Deus em primeiro lugar e todas as coisas vão dar certo. A Bíblia diz também sobre um homem, sobre uma cidade, e ali naquela cidade morava um homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, um homem muito rico, avarento, Ele enriquecia às custas das pessoas. De repente ele estava cansado daquela vida e resolveu tirar um tempo para Deus. Quando ele ouviu que Jesus estava entrando na cidade, o que ele fez? Ele foi subir numa árvore. A Bíblia diz que Zaqueu subiu naquela árvore por causa da sua estatura. Ele era pequeno na sua estatura, e ele subiu ali, e Jesus, olhando para ele em cima daquela árvore, disse assim: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E quando Jesus ali estava na casa de Zaqueu, Zaqueu, olhando, se movendo de compaixão pelas palavras que Jesus ali estava falando, ele disse: olha, se eu tenho roubado alguém, se eu tenho tirado algo de alguém, eu restituirei em dobro, eis que eu darei em dobro. E Jesus, olhando para Zaqueu, disse assim: olha, hoje chegou salvação nessa casa. Talvez você quer que a salvação chegue na tua casa, talvez você quer que o socorro de Deus chegue na tua casa. O socorro de Deus, para ele chegar na tua casa, você tem que tirar um tempo para Deus. Você tem que tirar um tempo para Deus. A Bíblia também fala sobre um homem chamado Daniel. Quem era Daniel? Daniel foi tirado da sua família ainda quando jovem e foi levado para uma terra estranha, foi levado para um lugar onde ele não conhecia ninguém, mas ele tinha um tempo voltado para Deus na vida dele. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que ele subia até o segundo andar de uma casa, e ali havia uma janela, ao qual ele olhava para o céu, e ali ele entregava a oração dele a Deus, ali ele colocava a oração dele a Deus. Sabe uma coisa que nós aprendemos com a história de Daniel, que eu aprendo e que você também deve aprender?
é que nós devemos nas nossas vidas ter janelas abertas para Deus, ter janelas voltadas para Deus, janelas de adoração, né? Janelas, né, ao qual você pode estar em sintonia com Deus, ligado com Deus, seja no seu dia a dia ou antes de ir trabalhar. Tem muita gente que sai para trabalhar desesperado, né? Desesperado, esquece de orar para que Deus venha cobrir, para que Deus venha quebrar e arrancar todo o mal, todo o empecilho. Esquece muitas das vezes de orar a Deus para que Deus venha abrir portas, não é verdade? E o que acontece? Aí você vive um dia de frustração. Mas por quê? Porque você não participou do seu dia a Deus, porque você não teve janelas abertas para Deus, porque você não renunciou, meu irmão. E é preciso renunciar. E renunciar também é quando você chegar do seu trabalho depois de um dia de luta, de um dia de cansaço, e chegar ali até a Deus e colocar diante de Deus o que? Agradecer, colocar a tua vida diante de Deus e agradecer a Deus. Então você precisa aprender, meu irmão, que é preciso, nós precisamos tirar um tempo para Deus, nós precisamos ter, né, janelas abertas para Deus, temos que ter uma renunciar, né? Renunciar muitas das vezes o nosso próprio querer, a nossa própria vontade, para estar dentro da vontade de Deus. É esta palavra que eu quero te deixar para você e também abençoar você e toda a tua casa, que você seja uma bênção por onde andar, que você seja como árvore plantada junto a ribeiros de água viva, e principalmente que você tenha tempo para Deus, janelas abertas para Deus na sua vida. E eu creio que se você fizer isso, tudo irá bem na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista, em nome de Jesus.